um episódio do Pod Elas à Frente de Mulheres para Mulheres. E eu já quero convidar todos vocês a nos acompanhar nas redes sociais, no @empreendedorismoelas e também nos seguir nas redes sociais. Você que está nos acompanhando é uma forma de apoiar esse movimento que vem dar palco e luz a todas as empreendedoras da nossa cidade de Santa Maria. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estilo e precisão, óculos prontos em 30 minutos. E nada melhor do que a gente receber a nossa convidada, a Daiane, da Ótica Norberto. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. De novo, né? De novo, ela aqui com a gente. Aqui nesse lugar maravilhoso e é uma honra, me sinto muito honrada de estar nesse grupo novamente, nesse semestre. A gente muitas vezes não consegue estar ativa o ano todo, né, Michi? Devido à correria nossa do dia a dia, de empreendedora, dona de casa e tudo mais. Mas estou aí de novo muito feliz, muito honrada de estar entre vocês. E a gente recebe a nossa embaixadora oficial, que está comigo desde a primeira edição, a fisioterapeuta Milena França. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui novamente, mais um episódio com essa maravilhosa que eu também adoro, principalmente os produtos, né, dessa loja incrível. A gente tem vontade de ir lá e levar todos os óculos. Sim, gente, eu enlouqueço. Eu nem uso óculos de lente, mas eu já fico com vontade de usar. E aí a gente falando agora um pouquinho, né, a Dai, a gente falou agora aqui, né, estilo e precisão, e a marca Ótica Norberto traz muito isso. Já está no mercado? Quantos anos de mercado? Agora, 14 anos. 14 anos no mercado com essa proposta, né, de trazer estilo e precisão na entrega dos produtos. E eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente como que é eu chegar lá, meu óculos quebrou, não posso ficar sem porque eu fico cega, e eu sou essa, tá? Levanta a mão porque eu fico cega sem meus óculos, e eu preciso fazer o meu óculos. Como que é esse sistema de em 30 minutos o óculos ficar pronto? Então, Michi, a gente deixa bem claro assim que o nosso serviço express é devido à nossa qualidade técnica. Nós somos 2 óticas ali no centro de Santa Maria, mas nós temos 4 óticos formados. E é por isso que a gente consegue entregar o óculos para o nosso cliente em 30 minutos. Nós temos uma máquina facetadora da Varilux dentro da nossa ótica e temos também uma gama de lentes em estoque. Então, o cliente que usa grau até 5 consegue sair da nossa ótica com um óculos pronto em 30 minutos, caso quebrou, caso perdeu, precisa do óculos para trabalhar para aquele momento. São lentes 1.56, para quem não sabe, né? Acho que a maioria não vai saber, mas são lentes orgânicas que dá uma afinadinha na espessura, então até o cliente não sai dali com óculos feio, muito grosso, nada. Sai com óculos bonitinho estiloso. Ali, estiloso em 30 minutos. E é isso, então esse é o diferencial e isso acontece real, né? Porque a Maria Eduarda, minha filha, passa quebrando os óculos. Criança, né, de 7 anos, então a gente já precisou ir 2 vezes ir lá com ela para fazer, e ela não pode ficar sempre para a escola, inclusive foi detectado na escola que ela precisava, quando ela ia copiar, a professora notou que ela tinha bastante dificuldade de copiar, então isso também é um olhar para os pais, né, de que se a criança está chegando em casa não copiando o que está ali. A gente está agora, né, esse ano, falando sobre início de escola, agora depois vai vir as férias escolares, né, retorno, enfim. E aí o teu filho está chegando em casa, ele não está copiando do quadro, conversa com a professora para a professora analisar se não é um problema de visão, né? E aí a Duda foi isso, a professora falou, acho que tem que levar amanhã ela no oftalmo, e daí a gente levou, e realmente é bem baixinho o grau dela, é só para uma correção leve, assim, mas a gente foi lá e em 30 minutos realmente ficou pronto o óculos. Ficou prontinho. Né? Escolhemos a armação. Isso, e rapidinho já ficou pronto. Em caso de criança, melhor ainda, porque daí elas já estão acostumadas a enxergar bem. Porque nessa fase escolar, quando não usam óculos ainda, a criança acha que do jeito que ela enxerga é o normal. Aí, muitas vezes, com a ajuda da prof, né, de ver alguns sinais, alertar os pais, que foi o que aconteceu no teu caso, acontece já da ansiedade, assim, dos pais de quererem já levar numa ótica de sair no mesmo dia com a criança enxergando tudo. Às vezes também aquele sinal, assim, da criança ser muito tímida, ter a letra muito grande no caderno. A Duda tinha letra muito grande. Então, também. São todos sinais, né, de alerta que a gente tem que levar as crianças, sim, ao oftalmologista e fazer essa revisão. E caso tenha pressa, estamos lá disponível. Ótica Norberto. Dai, Ótica Norberto, né? Norberto é teu pai, né? Eu lembro do outro pod, que você contou um pouquinho. E eu queria saber, você acabou de falar que tem 4 pessoas formadas, né, na área. Qual é a formação que você tem? Eu também sei, porque eu conheço, já ouvi. Mas conta pra gente um pouquinho
qual que é a formação que você, teu pai também tem, né? Isso. Então, assim, ó, nós somos formados em técnica em ótica, é um curso técnico a nível de 2º grau, mas não pode abrir uma ótica sem ter o técnico responsável. Então, por mais que a gente tenha 2 óticas, a gente seria obrigatório a ter 2 óticos formados. No nosso caso, nossa empresa, nós temos 4, porque a gente tem essa máquina para fazer os óculos na hora, né, Express. Então, e como eu estou sempre ali na área comercial da empresa, então é necessário a gente ter mais técnicos formados, mas uma ótica hoje não pode abrir sem o técnico formado. Mas o meu pai, ele é matemático e físico, tudo a ver com ótica também, né? Então, ele tem o curso superior de matemática e física Isso e eu nós tenho... não sabíamos. Isso, Nós ele sabíamos. é professor, ele é formado em matemática e física justamente porque ele já trabalhava em ótica desde os 15 anos, então ele fez já um curso ali na faculdade, ele já tinha 10 anos na época de ótica, e aí no fim acabou se formando na época que matemática e física era um curso só. Era um curso só na época da antiga FIC, que agora é o FN, né? E eu sou formada no superior de optometrista. O optometrista consegue medir o grau do óculos, né, do cliente e também adaptar a lente de contato. Essa área eu não atuo muito em Santa Maria, porque, como eu falei antes, a gente acabou focando mais na área comercial da loja, porque o meu pai é muito técnico. O meu pai está mais à frente do setor técnico da loja e eu fico mais à frente, eu e minha irmã, da área comercial e administrativa e tudo mais, que são coisas que o pai não teve muita prática, muita vivência, né? Ele teve uma outra empresa antes do ramo, junto com os irmãos, e por isso que até levou o nome dele, Norberto, porque todo mundo conhecia ele dessa ótica. Então, ele sempre diz assim que se não fosse nós, né, as filhas, tomando a frente da área comercial, a loja não seria assim como a gente faz, porque ele disse assim, não adianta você ter só a parte técnica, é importante, claro que é ótimo, tu entregar o óculos ali em 30 minutos, tu ter a precisão assim de um óculos perfeito, bem feitinho, né, bem ajustado no rosto do cliente, mas também a gente sabe que hoje em dia tudo é venda e realmente nós mulheres, a gente sabe muito bem fazer isso, É né? aquela coisa, o brilho, a purpurina. Não, e o que eu mais admiro, assim, em ti, sabe, é que você tá sempre envolvida, né? E você é mãe, né? Uma mãe especial, que a gente fala, né? Então, assim, a gente sabe o quanto hoje em dia ser mãe já é, né, o desafiador, e ainda ser uma mãe de uma criança tão especial é ainda mais. Exato. Mas tu nunca vi tu dizer pra mim assim, ó, Misha, eu tô cansada, Misha, eu tô cheia de coisa pra fazer, Misha, não sei o quê. Tu nunca me falou que às vezes a gente se encontra nos bastidores, é como algumas empreendedoras acabam falando, né? E você foi uma pessoa que nunca me falou isso, sabe? Mas Michi, se não é uma rede de relacionamento como essa, a gente não vende. Eu vou te dizer, é muito assim, se a gente não vende, eu não vou ser uma boa mãe para o meu filho, sabe? Então, por mais que tenha filho especial ou não, eu acho que nós, mães, mulheres, empreendedoras, a gente é movida por empreender, por vendas, né? A gente trabalha nisso e a gente só se fortalece com uma rede de relacionamento como essa. Então, quando eu não estou presente em alguma coisa, eu fico até mal, fico até chateada. Ai, olha só, não estou lá, sabe, conversando, vendo minhas clientes, conversando com as pessoas, porque não adianta, vender é rede de relacionamento. Então é essencial a gente se unir e fazer esse tipo de movimento. Não, sim. E o mais legal daí é que tu prestigia todo mundo, né? Tu também é isso que eu acho bem legal, assim. Tu sempre fala pra mim, não, Michi, mês tal eu vou prestigiar fulano, mês tal é de ciclano, e daí mês tal eu vou te prestigiar. Ela fala muito assim, sabe? E ela é muito transparente nisso. E eu acho muito legal, eu acho assim, que sabe? Isso é fazer conexão. Isso é fazer conexão. Verdadeira. Porque é uma coisa que a gente fala muito no movimento. Não é porque agora tu faz parte do empreendedorismo elas que tu não tem que ir mais em nada ou não tem que participar de nada, sabe? Pelo contrário. Bem pelo contrário, você tem que continuar indo porque o teu negócio tem que estar em primeiro lugar. Tem que crescer. E tem que crescer, né? Porque não tem pode que ser se uma limitar. bolha, porque se tu se limita só num movimento ou só numa ação ou só, né, tu acaba limitando o teu crescimento também. Não, e a gente acaba se fortalecendo todas juntas, porque no primeiro semestre eu vou estar, né, bem ligada a um tipo de evento. No segundo semestre a gente deixa mais os eventos festivos, eventos de final de ano, evento festivo. Então a gente acaba Você se organiza tendo mais foco, ou menos claro, assim. a gente acaba tendo foco e não adianta.
o movimento daqui, eu vou ver no movimento de lá, o de lá eu vou ver no daqui, e a gente acaba tudo se unindo e se fortalecendo cada vez mais. Com certeza. Baita empreendedora, né, gente? E eu queria saber também sobre a sua missão, qual que é a missão, né, da Ótica Norberto? Com a venda de produtos, com a prestação de serviços. Isso. A nossa missão principal é dar a solução para o cliente. Se o cliente nos procura para fazer um conserto, a nossa missão é solucionar aquele problema, não vender em cima daquilo. E sim o cliente sair de lá com a solução feita. Isso é um legado que eu trago do meu pai. Ele sempre diz, né? Não deixem de atender bem o cliente que vai colocar um parafuso no óculos. Não deixa de oferecer um café para esse cliente que está lá estressado, caiu o parafuso, mas ele não tem dinheiro agora para comprar. Não deixa de dar a solução para esse cliente. Porque muitas vezes falam assim, esse teu óculos já não dá mais. Não dá. Temos que ver um outro, adaptar a lente em outra armação para vender, né? E então a gente sempre tenta solucionar, porque a gente sabe, a gente consegue, nós vendedores, a gente consegue captar a dor, né? Que o cliente sente. Então a gente não pode se aproveitar disso. Então sempre procurar vender a solução e não só vender. Vender a solução para ele. Sim, é verdade. E na verdade isso acontece mesmo porque a minha sogra foi lá e comprou um óculos, levou para casa e não se adaptou com a armação e foi lá e vocês trocaram 100% o óculos de armação para ela, claro que dentro do período que pode, né, que é 3 meses ali, que é a garantia, mas porque na verdade às vezes tu vai lá, tu experimenta e tu pensa, não, é esse aqui, mas aí tu coloca na tua rotina aquele óculos com o grau, enfim, e se arrepende porque daí vai fazer o serviço da casa, não dá, vai não sei o que, né, é ruim, né? E aí nada melhor do que, como tudo, de tu colocar na tua rotina, mas nem tudo dá pra trocar, né? Mas esse eu vejo que é um diferencial, porque isso já aconteceu comigo, já aconteceu da minha lente, eu me lembro que era 8, a gente trocou por uma D4, porque de reduzir o grau em 3 meses, né? Exato. E depois, agora com a minha sogra também, que ela foi lá e comprou, e aí ela usou uma semana e não, porque não quero mais reciclar, porque não sei o que eu digo, mas vai lá, e deles, mas eles não vão querer trocar pra mim, eu digo, não, vão sim, e vocês chegaram, ela foi lá, e ainda ela falou, fui super bem atendida, não sei o que, trocaram meu óculos. Mas claro, e assim, até no próprio oftalmo também tem essa garantia de 3 meses, porque às vezes no exame oftalmológico, tu tá ali falando uma coisa, enxergando de uma maneira. Às vezes tu tá com uma pressão um pouquinho alta, a glicose alterada no sangue, passou um tempo, tu fez o óculos, foi para casa, mas não tá bom o óculos. Volta no oftalmo, deu outro grau, então tem 3 meses também de garantia, e esse suporte todos os fabricantes e fornecedores de lentes oftálmicas dão, então por que a ótica não se disponibilizar disso, né, e não oferecer isso para o cliente, se a própria ótica tem, né, essa garantia. Vou convidar vocês agora pra gente ir lá na nossa cozinha, que tem alguém nos esperando lá, pra gente ver o que ela trouxe pra gente hoje, a Lu da Splash, então vamos lá conhecer o que ela trouxe. Já foi na Splash? Já então, fui na Splash. Oi! Vai chegando. Te rever, bom também. Tudo bom? Tudo bem? E aí? Bem-vindas ao nosso espaço Splash. Então, esse momento em que a gente apresenta uma bebidinha mais verão agora, com essa proposta da Splash, para essas encantadoras empreendedoras que foram convidadas, né? Então, hoje nós vamos fazer, como foi feito já na edição anterior, preparar a sua soda italiana. Eu trouxe 2 sabores, que é a maçã verde, que é a nossa principal venda lá de sodas, e o maracujá vermelho. O maracujá vermelho, ele tem aquele gostinho do maracujá, mas ele não puxa tanto, sabe? Ele dá um gosto mais adocicado, mais refrescante. Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês participassem hoje comigo. Não vou fazer tanto. Vou deixá-las fazer mais por mim, tá? Então tá bom. Certo. Vamos começar, lá. Então? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Escolha um copo, por favor. Vou pegar esse aqui primeiro, que já estava predestinado. Já estava escolhido. Eu vou colocar a dosagem. A dose da... Você sabe que eu acho que eu vou querer esse aí também. Porque eu gostei da proposta. Agora você vira. Vira. Isso. Você vai colocar agora gelo, o gelo bastantinho, Até mais ou menos aqui. até ali. E tem ordem, Lu, do gelo com a botar mais soda, perto assim,
Com a Se essência? quiseres colocar primeiro o gelo e depois a essência, o xarope pode ser também. Não Também interfere. pode, Ah, interfere. então tá. Mas pra mexer talvez não é também tanto faz, né? Se quiseres. Não. 10-0 pro gelo. Vou pegar com a mão. Eu vou abrir. Esse aqui já tá aberto? Vai na fé. Ah, tá bom? Foi Vou muito, abrir. né? Tá Ó. bom. Aham. Então agora a gente coloca Ah, a água. tá. Com gás. E faz a experiência, então. Olha que linda. Se Mostra. mexer. Agora vai misturar. Isso. De mistura. Devagar, isso com a bailarina. Trate bem a bailarina, por favor. Ela é delicada. Obrigada. Ai, tá lindo! Ficou lindo. Uma cor, E essa. uma cor linda. Aí o que a gente Ó. faz agora? Coloca a tampa. Tampinha. Importante. A gente pra já não, pode né? trabalhar lá na Splash? Pode. Tem pode. vaga Quando já. tiver Quando pessoal. precisar, eu fico. Tu já chama nós. Isso. Ó, E o canudinho. E o canudinho. O canudo já serve é pra importante ele ser bem firme, por quê? Porque você vai continuar ah, fazendo a experiência homogeneizando. de mexer a sua soda e trazer cada vez mais o sabor do xarope. Muito bem, adorei. Aí. Olha, momento Splash. Qual é a frase? Sou feliz, alegre e forte. Ah, adorei. Ah, eu amei essa frase. Tem tudo a ver comigo. Aí já vou beber. Já vou tomar uma. Eu vou na massa verde, Massa então. verde? Aham. Vou fazer que nem a mim? E aí, isso mesmo. Mesma coisa. Aí. Eu que vou colocar, né, a dose. Agora Tu viu com que é a... bem simples, não tem muito. Sim. Como é a sua soda, então Isso aí. vou deixar que você coloque o gelo. O gelinho. Eu acho que com a mão. Ele tá meio escorregadio, esse gelo. É, Aham, eles ficam grudando. grudadinho, né? Mas sabe que, assim, ó, não sei se o pessoal costuma colocar os xaropes também em drinks com álcool, Lu. Aham. Sim. É os mesmos. Não tem um especial para soda e outro para álcool, Não. por exemplo. Não, é a combinação que você faz. Assim tá bom, né? Mas a Splash, ela não trabalha com bebida alcoólica. É bem importante ressaltar porque a essência da cafeteria é a família. Então, das 8 da manhã até as 19 horas da noite, você pode levar tranquilamente os seus filhos, que não vai ter bebida, Claro, claro. num clima muito familiar. Ah, Mexer, tem por a favor, bailarina. a bailarina. Uhum. Movimentos Ah, essa parte da bailarina é que dá mais medo. Já sou desastrada, já vou virar tudo. Ah, tá. Ai, o cheirinho eu já tô adorando. Ai, meu Deus, eu já tô bem. Eu já tô quase acabando o meu. Não, achei que fosse esperar pro brinde. Ai, eu tava Ai, com muita sede. sede. Tá muito calor hoje. Ai, tá mesmo. Desculpa a todas, mas... Não, tá tudo bem, amiga. Aí, olha que lindo, super verão. Vamos ver. Deixa eu ler Fala a aqui. frase. Parte da mágica é acreditar. Adorei! Então, e olha, Obrigada. combinou um pouco com a tua unha, assim. E hoje eu vou fazer, então, como ela perguntou, diferente. Tá. Vamos fazer o inverso. Vamos pôr primeiro o gelo e depois Tá, o isso. xarope pra ela ver que não Ai, uma modifica delícia. qual sabor você quer. Esse Muito aqui, bom. vou experimentar. Vamos botar o gelo primeiro, então. Tá. Vamos ver. Colocar bem geladinho pra ficar bem... Tá bom assim? Ai, uma delícia. Mais um. É bem ruim de passar esse gelo mesmo. Peraí. Vou pegar com a mão, gente, porque a minha mão tá limpa. Não precisa pôr mais não. Não? Tira. Vamos botar os Agora. Aham. Pode Agora. colocar o xarope. Ai, ficou lindo esse. Deixa limpo também, né? Aham. Vamos colocar a água. Parte da Deixa eu mágica. fechar. Agora que vai mexer, né? Ai, A muito frase bom. da Misha é um livro. É um livro. A minha frase é um livro. É um podcast. É um É um podcast. podcast. Que nem a Michelle. A Michelle é um podcast, não tem como. Então agora
Botar a tampinha. O da Michi foi o mais rápido. É rapidinha. Ela já tem prática. É prática de eu fazer o... que lindo que ficou. Olha. Vamos ver. Cada novo dia é uma nova chance para recomeçar, brilhar e escrever uma nova história. Aê! Isso aí! Tchim, tchim agora. E somos mais splash, né? Obrigada, Lu! Isso aí. Nosso quadro de hoje, Pílulas de Saúde e Bem-Estar, está sendo vinculado e sendo patrocinado pelas nossas apoiadoras e nossas parceiras, a Farmatrate e a Galena. E eu recebo hoje, então, a Annelise e a Dani. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. E a gente recebe, né, a nossa deslumbrante médica ortomolecular, Caroline Trindade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite, muito obrigada. E aí, Anne, me conta um pouquinho como que é ter esse quadro aqui no nosso programa. Bom, eu estou realmente muito feliz, né, em poder estar conciliando vários prescritores aqui, em que cada um vai contar um pouquinho da sua história, né, do seu dia a dia, como que é trabalhar com esses produtos de alta qualidade, que são os produtos da Galena. Eu sou apaixonada pela Galena, tenho que dizer pra vocês que eu já emagreci 6 quilos com os produtos da Galena. Tenho que dizer, tu nem sabia disso, né, Dani? Conta um pouquinho pra nós como que é ser consultora da Galena. Nem eu imaginava que eu fosse ser consultora da Galena um dia, mas é um sonho, né? E eu sou muito orgulhosa e eu amo o que eu faço, né? Então, estar aqui junto com a minha parceira, Annelise, da Farmatrate, que apoia minhas indiadas, né? Tipo assim, vamos fazer. Então, é sobre isso, né? E você também, né, Michi, do projeto. Então, assim, a Galena, com essa preocupação em trazer saúde, bem-estar para a população, né, em geral, cuidar da saúde das pessoas, isso está muito linkado ao meu propósito de trabalho. Eu, como farmacêutica, e por atuar na parte clínica, né, principalmente com crianças, então isso é engrandecedor. Conseguir aliar, né, muito estudo, muita tecnologia, novidades, então assim, não tem como não ser maravilhoso fazer parte de tudo isso. E a Carol? Carol, conta um pouquinho quem é a Caroline Trindade, pra quem não te conhece. Eu sou a Caroline Trindade, eu sou médica, trabalho com medicina automolecular integrativa e muito com a promoção de saúde com suplementação, né, com a prevenção de doenças também. E, enfim, eu agradeço muito o convite de vocês para estar aqui hoje. E a minha experiência com a Galena é sensacional, então vai ser, eu acho que, uma boa conversa. Que bom, eu não sou a única, né, que tem uma experiência ótima com a Galena e com a Farmatrate. E falando, né, ela falou ali em estudos científicos e aí trazendo um pouquinho, foi recentemente feito um estudo entre a Universidade da Suíça e o Reino Unido e eles trouxeram que as pessoas que têm ganho de peso, e a gente sabe que a obesidade é uma doença hoje em dia, é considerada uma doença, tem até CID para isso, é porque algumas pessoas, comparando com as pessoas que têm peso normal, tem uma dificuldade de produção do hormônio da saciedade. E aí eu quero saber de ti, né, Carol, dentro da tua prática clínica, do que tu atende no consultório, das queixas que tu escuta, né? Tu acredita que existe alguma maneira de induzir essa substância química a nível de intestino, porque eu sei que tu ama essa parte, é apaixonada, né? Quando pensamos nos suplementos que são produzidos pela Galena e são também manipulados pela Farmatrate, qual é a tua experiência, assim, pensando em nível de consultório, atendimento, sabe? O que tu tem de experiência? Então, eu trabalho muito com emagrecimento saudável, que é a gente melhorar a questão metabólica do paciente, reduzir a inflamação crônica e também modular o intestino, né? Melhorar tanto as bactérias que colonizam o intestino, quanto a permeabilidade da parede, quanto também produção de hormônios, incluindo a questão da saciedade. E é muito importante isso que tu trouxe, porque a gente tem um combinho, né? Que eu chamo, que é o uso do Vinogrape junto com a Cava Q10 e a Cava Curmin. Eu gosto muito. Porque o Vinogrape ele vai trazer essa modulação da leptina, da grelina, muito obrigada, do LGP1, que inclusive é os medicamentos mais
no mercado, eles vão atuar ali, só que, porém, eles vão ter muitos efeitos adversos. Então, eu não sou contra a medicação, porém, se a gente pode ter um ativo que vai trabalhar de forma mais natural a produção dos hormônios para trazer mais saciedade para o paciente, facilitar esse emagrecimento, é ótimo. Então, quando eu conheci o Vinogrape, ele veio como, nossa, um baita Ele ativo, é um sabe? dos que eu utilizo junto com o Morosil. Qual é que os outros que eu uso? Cactim, Cactim. Altilix. Isso, eu utilizo muito bom. ele junto. E aí ele tem algo referente também à questão que a gente falou das canetas, né? Lembra que tem um preparo, pode explicar melhor. Do análogo da LGP1. É, isso. Então, ele vai ter essa atuação da produção, porque o nosso intestino ele também produz hormônios. Tá. Dentre eles, hormônios que vão modular a nossa saciedade ou vão ser liberados nos períodos onde a gente vai ter uma refeição, o nosso corpo ele vai sendo preparado para a gente ter fome, né? Porque a gente tem que pensar que nós temos os tipos de fome, né? Então, tem a fome que realmente é uma carência nutricional, no entanto, a gente vai ter a vontade de comer, que é realmente, muitas nos casos, vai ser associado ao emocional, ao afetivo, a toda essa questão que a gente também tem que trabalhar de forma integrativa. A TPM. A TPM, ou só pelo fato também, às vezes, que é algo que eu não sei se tu tem isso, tá? Eu às vezes penso assim, ó, por que almoçar meio-dia? Porque, né, ainda o jantar, ainda a gente sabe que até as 20 horas é o mais adequado pela questão digestiva, do processo, que é melhor, porque daí quando vai dormir, né, umas 2 horas antes. Mas por que eu tenho que ser meio-dia? Por que eu não posso almoçar no momento que eu estou sentindo realmente fome? Por uma questão cultural, eu vejo também, muitas vezes, né? Eu costumo explicar que, assim, se você sente sede, você já está num processo de desidratação. Então, a sede, ela é uma sinalização de que já devia ter tomado água. Mas a fome, não. É isso que tu falou. A fome, ela pode ser uma sinalização de um estresse. Tem pessoas que, quando tem um mecanismo, né, de estresse, ela vai ter a vontade de comer, principalmente guloseimas. Então, a gente tem que ter essa diferença. E bem o que tu falou. Porém, nós temos que ter, por exemplo, se a gente vai fazer uma orientação de jejum, que é maravilhoso também, a gente tem que ter um preparo metabólico para o paciente que vai ficar com um período mais prolongado do que ele já está acostumado para tudo isso. E o Vinogrape auxilia muito nisso também. Porque ele vem com essa proposta, Sim, né? exato. De tratar a microbiota, tratar o intestino para atuar no GLP-1. Sim. E o Vinogrape, ele é vino porque ele vem do vinho, é isso? Ele vem Isso, da da Que é, Vitis você estava falando vinifera. que nós adoramos, ele já começa que ele vem do Não vinho. tem como ser ruim, porque tudo que tem vinho no nome é bom. Já né? é bom. Exatamente. Ele é um produto da Vitis vinifera, né? Ele Ele é é um prebiótico like, ele modula a microbiota e ele age via GLP-1 retardando o esvaziamento gástrico. Quer dizer, a pessoa vai se sentir saciada por muito mais tempo. Esse é o mecanismo de ação dele. É dessa forma que ele age, além dele modular a grelina e leptina, né? São os hormônios da fome e da E saciedade. tanto que na indicação Então, de uso tem 2 comprimidos por dia na parte da manhã depois do Após café, o café da manhã. Que é o horário que eu consumo ele mesmo, que é o que vem ali na embalagem da indicação também. E além disso, ele aumenta os níveis de Akkermansia, que é o probiótico relacionado ao emagrecimento, que a gente já tem no organismo, mas ele aumenta os níveis desse probiótico. Então, ele é um produto sensacional e super completo para emagrecimento. E claro que isso, né, a gente traz essas informações porque houve um estudo científico, né, uma base científica, eu estava vendo os estudos ali, uma base científica com comprovação realmente. Então, é feito toda uma... Quanto tempo mais ou menos esses estudos? No mínimo uns 10 anos. 10 Eu acredito anos, até lançarem um né, produto uns que 10 até anos. lançar, porque começa primeiro às vezes em animais, eu estava olhando ali, daí depois vai para seres humanos e daí depois lançam. Então são 10 anos primeiro estudando a substância, realmente vendo, né, em parte de exames, coleta de exames, enfim, que a gente sabe que tem todo um controle quando a gente faz uma pesquisa científica, para que daí sim possa ser liberado, mesmo sendo fitoterápico, possa ser liberado para comercialização, né? Porque às vezes também tem isso, né? Não sei se me corrijam. É fitoterápico, não passa pela Anvisa. Não é bem assim, né? Não, ele tem que ter uma Tem que liberação ter uma da Anvisa. liberação, Com né? certeza, Porque tem não pessoas que todos pensam são. isso, sabe? Fitoterápico não adianta porque não passa pela Anvisa. E não é. Todos são registrados. Todos são na Anvisa, registrados, claro, né? tem o registro. Principalmente- Senão nem chega até nós. Sim. Principalmente porque ele é importado, então ele tem que passar por todo um processo, né, de trâmite, de estudo, de mostrar tanto para a alfândega como para a Anvisa o produto que está chegando.
Então, toda essa qualidade, isso também faz parte da Galena no controle de qualidade com os fornecedores lá fora. Que é traz a segurança, né? Exatamente. E como que é pra ti no consultório, assim, tu tem prescrito e como é que tem sido o retorno, assim? Eu prescrevo muito e o que eu percebo é o seguinte, que a gente tem que já ter uma compreensão de que toda pessoa que tem excesso de gordura, ela vai estar inflamada. E além disso, ela vai ter algum grau de desbiose, que é a alteração na bactéria, na colonização do intestino, algum grau de alteração na permeabilidade daquele intestino, ou seja, ela vai ter uma deficiência para absorver os nutrientes adequadamente. E ela também vai ter uma facilidade para absorver aquilo que é a porcaria que eu falo, que a gente teria que eliminar, né, na digestão, acaba absorvendo. Então, ela vai ser uma pessoa inflamada e também vai ser uma pessoa desbiótica, necessariamente. Se for obesa, vai ter algum grau desses desequilíbrios. Por isso que o Vinogrape, ele com a estímulo da quermância, que é, inclusive, os pacientes obesos têm carência da quermância, que já é uma bactéria que coloniza o intestino para melhorar a saciedade. Então, ele tem esse componente e ele vai melhorar essa permeabilidade desse intestino. Então, eu uso muito ele. Tá, e no caso, qual é o objetivo de usar o Vinogrape associado com o Covac 10 e com o Cavacurmin? O que vai potencializar? Porque a Cava Q10 e o Cavacurmin, eles vão ter uma ação antioxidante, anti-inflamatória Ótimo, associada. tá. Que é isso que, né, Que dessa vai construção todo- O Cavacurmin é uma curcumina bem mais biodisponível, 39 vezes mais biodisponível Do que o pozinho aquele que a gente compra. Isso, tanto que 923 miligramas dele São entregues em 150 miligramas Gramas de de Cavacurmin. uma dose extremamente baixa. Que ele é extremamente anti-inflamatório, que a gente já sabe que Exatamente, o pozinho ele é- já é, né? ele é bem então ele é bem, anti-inflamatório. ele é bem melhor absorvido pelo organismo, no caso, o jeito que ele vem. É isso, né? Isso, e dispensa o uso com a piperina, né? E o Covac 10? Cavac 10 Covac Cava 10. Q10. Cava Q10. é uma coenzima, né, que é 1.800 vezes mais biodisponível, 8 vezes mais absorvível, que vem na tecnologia Cavamax, né, que é aquele formato de cone, Tá. que dá uma maior biodisponibilidade. Ele, no caso, é como se ele fosse Ele é melhor aproveitado. por melhor aproveitável. Melhor Ele faz com que as aproveitado. substâncias sejam melhor aproveitáveis. Isso, Bem legal. em baixas dosagens, né, a gente vai ter Acho que a 30 gente vai ter que fazer miligramas, esse, amiga, pra mim. Eu vou ter que botar o Vinogrape junto com esses outros dois. Tem que dizer. 30 miligramas Ó, a de Fran, daqui a pouco, depois a Fran Fraco vai vir também. Depois ela vai também nos falar aqui como é que a gente vai fazer junto com o Vinogrape, junto com a Carol também acrescentar. O que é uma mão na roda isso, porque a gente, na hora de montar uma fórmula, a gente tem que pensar em tudo, né? No que o paciente precisa, naquele momento, no preço, custo-benefício, tudo isso. E também, exato, onde que ele vai manipular, o que vai estar ali, porque às vezes são várias cápsulas. Né? Assim, ó, um diferencial grande da Farmatrat não é porque a Annelise está aqui, realmente é a segurança da manipulação, a gente saber os produtos que estão ali dentro daquela cápsula, né? A Annelise preza muito por isso e ela fala isso desde quando ela entrou no movimento com a gente. E outra coisa que eu acho grande diferencial que ela fala muito é tornar a medicação acessível. Porque às vezes tu vai comprar a caneta, né? Tem um outro componente que a gente vai falar depois, que é o da caneta, né? Que virou febre agora. Tu não tem condições de pagar aquela caneta que é R$1.000, R$1.000 e poucos reais, R$2.000, né? E a gente tem já na Farmatrat uma substância que faz a mesma ação da caneta de uma forma fitoterápica a longo prazo, né? 8 meses, 8 meses de tratamento de Vinogrape dá 1 mês de caneta. 8 meses, olha, é incrível. para quem quer fazer o desmame da caneta, ele é ideal porque ele tem eu quero que tu fale ele do tem desmame da caneta. porque isso ele tem o mesmo mecanismo de ação agindo via GLP-1, retardando esse esvaziamento gástrico, dando a saciedade. Então ele veio para quem quer fazer o desmame, para quem quer substituir a caneta por ele é o ideal. Vai reduzir a resistência insulínica, né? Quanto tempo geralmente os teus predisposição clientes usam o Vinogrape? Quanto tempo, mais ou menos, em média? Depende muito De cada caso. De cada caso. Mas tu Então, prescreve geralmente assim... eu vou usar de 3 meses até 1 ano. Depende tá. do caso. Para o fitoterápico, tu ter um bom resultado, no mínimo 2 meses. Eu usei por 1 mês
E eu já tive resultado de 4 quilos utilizando ele, mais os outros associados que a gente pegou lá, que esses outros que tu falou. A lipodetox. Então já tive um resultado. Aí eu mantive, aí eu vou manter ele, né? Sim. Mas em um mês já dá resultado. Sim, então, sim. assim, pra te ver, né? Quanto que a gente pensa, fitoterápico vai demorar mais. Que geralmente a Anne traz que é 2 meses, mas um mês pra ter um bom já resultado consegue, né? é uns 2 meses, né? Sim. Porque ele não é um produto químico que tu toma em 40 minutos ali tu já tem uma reação no teu organismo. Não, ele é um produto, ele é um fitoterápico. É que Como é um qualquer processo, remédio, né? tem que ter o combinho também do estilo de vida saudável. E outra coisa, o resultado estético ou o resultado no espelho, tu percebeu, né, de forma bem rápida até. Mas Só eu que o cuido da resultado, alimentação, por exemplo, eu fiz atividade física. de resistência insulínica, o resultado na absorção dos nutrientes, isso é uma coisa que a gente vai fazendo uma avaliação continuada com o paciente, entende? E é inexplicável, assim, é muito bom mesmo. Essa associação, E né? cada paciente vai ter uma resposta diferente de tempo de... Porque depende de todas as todo outras o processo associações. inflamatório, E né? aí a gente finalizando, né, Carol, quero que tu acrescente um pouquinho mais, finalize falando um pouquinho mais do teu trabalho, como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais, para ter o acesso a ti, né, ao teu trabalho. E aí a gente vai finalizando o nosso quadro de hoje, que foi muito bom, eu amei. Não sei se vocês amaram, mas eu amei. Eu também gostei muito obrigada. Um papo muito bom, né? E é sempre bom estar conversando com pessoas que também têm essa preocupação em agregar conhecimento e trazer o resultado para o paciente da forma mais natural possível, mais metabolicamente favorável possível. Então, é muito bom isso. E o meu trabalho realmente é focado tanto no emagrecimento saudável quanto melhora a prevenção de todas as doenças crônicas, com essa questão de unir tanto o estilo de vida de forma mais saudável, quanto a suplementação. E ter, assim, a suplementação de vitaminas, minerais, antioxidantes, e ter esse equilíbrio na produção dos hormônios. Então, eu trabalho muito com a reposição hormonal também, que, diga-se de passagem, pode dificultar muito, né? A mulher na menopausa, ela vai ter alteração nos hormônios e vai dificultar a perda de peso. Então, tem que ter, é integrativa mesmo, pele. né? Então, esse trabalho também é muito preventivo, né? Exato. E a forma integrativa mesmo, né? Então, e é trabalho online e presencial em Santa Maria. O meu arroba é Caroline TS Lourenco, de Lourenço. E é isso aí, então a gente convida todos vocês, a quem está nos assistindo, nos escutando, a já seguir o arroba FarmatrateSM nas redes sociais, assim como a Galena, é arroba Galena Farmacêutica, e também o arroba da Caroline TS Lourenco, e também o arroba do Empreendedorismo e Elas. Continue conosco que a gente tem muito mais. Então agora o momento mais esperado. É o momento de experienciar tudo isso aqui, né? Sim! E aí eu também já queria aproveitar e fazer a pergunta. Dai, vocês são especialistas, né? Em lente Ray-Ban Authentic. Qual que é a diferença dessas lentes? Então, a Ray-Ban Authentic, qual é? Não, maravilhosa, ainda mais com essa roupa, linda. Ai, eu sou suspeita. Esse aí é o novo modelo da Ray-Ban, o Ray-Ban M. Ele foi lançado no Rock in Rio, agora em 2024. Aí ele vem em várias cores, assim, de lentes coloridas, que a gente chama de lentes cosméticas. E esse tipo de lente, quanto a tradicional G15, que é essa aqui, como qualquer outra, degradê azul, qualquer uma outra, dá pra gente colocar o grau do cliente com também, e aí continua a logo da Ray-Ban ali, porque a gente é filiado ao laboratório Ray-Ban, que é o Ray-Ban Authentic. São apenas 3.000 óticas no Brasil inteiro, que são filiados e autorizados a vender, né, o Ray-Ban Authentic. Então lá na Ótica Norberto, nas nossas 2 óticas, vocês podem adquirir, até quem tem, Michi, o óculos Ray-Ban em casa guardado, por exemplo, o Aviador, do filme do Top Gun. Tem há muito tempo guardado e não está usando porque tem que colocar grau. Dá para levar o Ray-Ban de casa, nós enviamos para a Ray-Ban para colocar o grau e vem a lente com o grau do cliente certinho, pode ser tanto monofocal, que é o nosso caso, quanto multifocal, que é aquele para longe e para perto. E aí vem com a logo, tudo certinho, quem olha assim para o cliente nem vai ver, nem vai perceber que o cliente está usando um óculos de grau, porque vem autenticado com a marca Ray-Ban, então vale muito a pena. Outro detalhe também que a Ray-Ban faz nos Ray-Bans Authentic, com a logo Ray-Ban, são os óculos Transitions,
que nesse caso hoje a gente estava gravando ali dentro da casa antes, nós estávamos com podem perceber, a gente estava com a nossa lente bem transparente, nosso óculos super transparente, estamos aqui fora, tanto o meu quanto o da Michi já começou a escurecer, eu no tom de marrom, a Michi no tom de cinza. Esse tipo de tecnologia, que é a Transitions, também serve para os Ray-Bans Authentic, então ele pode ficar clarinho com a logo da Ray-Ban e sai no sol, fica escuro com a logo da Ray-Ban também. Ai, é muito bom ter esses óculos assim, né? Porque é uma facilidade, principalmente por causa eu tenho bastante sensibilidade à luz, né? À claridade. Então, quando eu adquiri meu óculos lá na Ótica Norberto, eu pedi para que trouxesse, né, esse transition da lente, justamente porque dói muito o olho quando eu faço essa transição do ambiente claro para o escuro, enfim, ou vice-versa. E os próprios estudos falam assim que de 5 anos para cá, gurias, o sol está muito mais forte. Então tá todo mundo com essa sensibilidade que tu tens. Todo mundo tem, não adianta. É difícil alguém que não se sinta mais confortável com o uso de óculos de sol. E além de Transitions, agrega porque vem junto o grau do cliente. Então o cliente pode escolher assim, ó, uma armação, né, uma armação normal na loja e colocar uma lente como a nossa, que é essa que escurece no sol e que o cliente está protegido em qualquer ambiente. Tenho pra até dizer que essa aqui agora é a minha vibe, ó. Ai, sim! Nossa, né? Porque também tá correndo. Nossa, eu também tô correndo. Esse de corredor, né? Verdade, correr, beach tênis, que e também esse dá pra é o colocar auge. o grau também. Pode ser colocado ali o acessório da Mormai, é uma das marcas que a gente trabalha. Ainda, até falando em produtos, eu costumo dizer que a gente é uma loja multimarcas, então a gente trabalha com tudo que é marca brasileira, importada, tudo que é preço vocês encontram na Ótica Norberto, a gente tem os preços bem variados, mas sempre com marcas de procedência, que nos dão respaldo, nos dão garantia. Então trabalhamos muito forte com Ray-Ban, com Mormai, marcas nacionais como Visano também, que eu trouxe aqui um pouquinho, Guess, Just Cavalli. Tem para todos os gostos, tem todos os estilos e bolsos. Ai, que ótimo. É o mais importante que a gente ama, essa parte. Eu vou dizer que me identifiquei com essa parte. Isso mesmo. Então, dependendo da grife ali, a gente sabe que uma grife vai ser mais cara que a outra, mas lá na Ótica Norberto tem de tudo que é preço. O Jorge já estava olhando assim, óculos da Carminha. Ele disse assim pra mim, tá assim, amiga. As coisas melhoram, com certeza. E as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo também, onde que elas podem encontrar, né, a Ótica Norberto em Santa Maria? Nos 2 endereços ali no centro de Santa Maria, ali no calçadão, na Galeria Chami, onde tem aquela galeria na frente dos Correios, e também na segunda quadra da Bozano, número 1103, logo abaixo das Casas Eni ali, antiga. E também nas redes sociais, né? Isso aí, na Ótica Norberto, @Ótica Norberto. Temos o nosso site, a nossa loja e-commerce também, que a gente vende para o Brasil inteiro. Então muita gente vai ali para olhar o que nós temos também de disponibilidade nas lojas. E esperamos vocês. É isso aí, então a gente vai finalizando o nosso episódio de hoje. Cheia de estilo. Cheia de estilo, né? Com essa empreendedora maravilhosa. E te agradecer daí mais uma vez obrigada. por estar com a gente no Empreendedorismo e Elas, porque a tua presença é uma forma de mostrar que você acredita e apoia esse movimento tanto do bem. E a gente fica muito feliz quando tu vem com a gente, eu amo, né? Enfim, então gratidão mesmo de coração. Obrigada, tá? Michi. Obrigada, Mi, nossa embaixadora. Obrigada a vocês. Obrigada, equipe toda. E vocês também, né, façam parte desse movimento, apoiem, sigam nas redes sociais, sigam as empreendedoras que estão vindo sendo entrevistadas e semana que vem a gente tem muito mais. Tchau!